Bom, o Balanço faz as sabatinas com os principais candidatos ao governo do Distrito Federal por representatividade. A ordem ela foi definida por sorteio com os representantes dos candidatos. São 6 candidatos registrados junto à Justiça Eleitoral. A gente vê agora o perfil do candidato Ricardo Capelli, do PSB. Ricardo Garcia Capelli nasceu no Rio de Janeiro. É casado, tem 2 filhos e mora no Distrito Federal desde 2003. Aos 53 anos, tem mais de 25 anos de experiência na administração pública. Capelli é formado em jornalismo e administração pública. Entre 1997 e 99, foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Entre 2003 e 2006, atuou no Ministério do Esporte. Durante o governo Dilma Rousseff, foi secretário nacional de Esporte Educacional e de Incentivo ao Esporte. No Maranhão, foi secretário de Comunicação e um dos principais auxiliares do então governador Flávio Dino. Em 2023, foi nomeado interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, após os ataques de 8 de janeiro. Depois, assumiu interinamente o Gabinete de Segurança Institucional. Em 2024, se tornou presidente da ABDI. Agora, deixou o cargo para disputar o governo do DF. Bom, ao meu lado, para conduzir essa entrevista, está o jornalista e comentarista político Vladimir Porfírio. Já está posicionado aqui ao meu lado. E também, para que a gente possa fazer perguntas, ao candidato Ricardo Capelli, o jornalista Yuri Ascar. Também já está posicionado aqui no estúdio. Bom, para essa sabatina nós teremos 30 minutos de entrevista e eu lembro, é claro, ao candidato que quanto mais objetivas forem as respostas, mais oportunidades ele vai ter, o senhor vai ter de falar sobre os assuntos, Lembrando que quando eu falar 1 minuto, eu vou avisar esse tempo para que o senhor possa fazer as considerações finais. A gente vai encerrar o tempo porque seremos rigorosos, assim como fomos com os outros candidatos. Candidato Ricardo Capelli, seja bem-vindo aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta e já solto o cronômetro para que o senhor possa responder. Uma das propostas que o senhor está fazendo, principalmente proposta de campanha, é justamente relacionada à saúde, Reduzir filas de cirurgias, exames e consultas. Eu gostaria de saber com que recurso o senhor vai fazer isso e quanto tempo depois, uma vez eleito, a população pode esperar para que essa proposta ela seja cumprida. Vamos soltar o cronômetro a partir de agora. Podemos soltar? Soltamos? Vamos lá? Isso. Por favor, com o senhor. Primeiro, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Saturno. Boa tarde, Porfírio. Boa tarde, Yuri. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e parabenizar a Record por essa iniciativa. Veja, Saturno, todos que nos acompanham, eu estou há 19 meses, todo mês saindo de casa uma semana, indo morar numa cidade diferente do Distrito Federal. E o que eu estou encontrando é desespero, desesperança das pessoas que estão sofrendo na fila da saúde. Hoje a gente tem mais de 30 mil pessoas aguardando na fila uma cirurgia. Temos mais de 1 milhão, isso é um painel do Ministério Público, não é um dado meu, tem mais de 1 milhão de procedimentos, de consultas e exames na fila. Por outro lado, o orçamento para a saúde no Distrito Federal é o maior do Brasil. Mais de 1 bilhão por mês. Portanto, Saturno, falta de dinheiro não é problema. O que está faltando? Faltam hoje 5.300 médicos. Faltam 4.200 técnicos de enfermagem. Faltam 2.300 enfermeiros. Faltam 1.900 agentes comunitários de saúde. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, na primeira semana da minha posse, no dia 6 de janeiro, eu vou abrir procedimento para contratar todos os profissionais de saúde. Não adianta construir equipamento de saúde e não ter profissionais. Eu vou abrir mais 10 policlínicas para resolver a fila de consultas e exames. Nós vamos fazer mutirões, tanto do setor público e em parceria com a iniciativa privada, para zerar a fila da saúde. Eu fui o interventor federal da segurança pública no Distrito Federal, quando dos eventos do dia 8 de janeiro. Eu fui nomeado pelo presidente Lula para botar ordem na segurança pública na cidade. E eu vou fazer o mesmo na saúde. Eu vou fazer uma intervenção diretamente, eu como governador, vou fazer uma intervenção na saúde e vou botar ordem na saúde, acabando com as filas. A nossa meta é, em 2 anos,
zerar as filas da saúde no Distrito Federal. Por isso eu lancei o programa Fila Zero. Anota aí, me cobra, que nós vamos cumprir. Agora vamos para o Porfírio. Por favor, Porfírio. Candidato, um prazer revê-lo. O senhor foi do Partido Comunista do Brasil por 26 anos e agora se apresenta como candidato da centro-esquerda pelo PSB. Tudo isso numa cidade que elegeu governadores do PT e PSB, mas que desde 2018 virou a chave. Como o senhor pretende convencer o eleitor a votar no senhor, tendo o senhor esse histórico pela esquerda e o eleitor essa vocação conservadora? Olha, primeiro eu quero parabenizar a equipe de pesquisa aqui da Record, porque eu vi na minha biografia ali uma foto minha como presidente da UNE, jovem ainda, me aqueceu o coração. Porfírio, veja, a pessoa que chega na UPA do Paranoá, e eu vi uma senhora chegar na UPA do Paranoá, porque eu estou visitando as cidades há 19 meses, morando na casa das pessoas. Eu fico uma semana em cada cidade, morando na casa das pessoas, andando de ônibus, visitando os equipamentos públicos. Eu vi uma senhora chegar na UPA do Paranoá com o braço cortado, sangrando. Ela entrou e foi mandada embora. Sabe por quê, Porfírio? Porque não tinha fio de sutura na UPA do Paranoá. Essa pessoa que chega na UPA do Paranoá, ela não quer saber se o fio de sutura, para dar o ponto que ela precisa, é de direita ou de esquerda. Ela quer o fio de sutura. Eu vi no Hospital Regional de Taguatinga uma senhora ser mandada embora com o pé desse tamanho. Ela torceu, estava inchado, roxo, porque falaram que não tinha médico na emergência do Hospital Regional de Taguatinga. Você acha que ela quer saber se o médico é de esquerda ou de direita? Ela quer o médico. Nós temos que resolver os problemas concretos da população. A gente não pode ficar nessa polarização, na maioria das vezes estéril, enquanto as pessoas estão morrendo na fila da saúde, enquanto as pessoas estão passando 2 horas para sair de Planaltina ou para sair de Braslândia e para chegar no trabalho aqui no plano piloto. São os problemas concretos, reais da população que eu estou vivendo há 19 meses que eu vou enfrentar. Candidato, e por que o PT e o PSB estão hoje separados no Distrito Federal, né, nessa disputa eleitoral? Isso não acaba favorecendo os adversários? Veja, Yuri, a beleza da democracia é essa. É natural que cada partido apresente um candidato. Eu respeito todos os candidatos, mas o meu partido acredita ter a melhor proposta para a cidade. E eu estou fazendo uma campanha, eu não estou debatendo os outros candidatos. Cada candidato apresenta as suas propostas. Eu estou apresentando as minhas propostas. Por isso que para o transporte eu apresentei uma meta, um programa meta, até 1 hora. Porque eu sei o que é a pessoa passar 2 horas no ônibus para sair de casa e ir para o trabalho. Sabe por quê? Porque eu andei de ônibus em todas as cidades do Distrito Federal. Eu estou andando de ônibus há 19 meses. E eu sei que o principal problema é o tempo gasto. Tempo que as pessoas poderiam ficar com as suas famílias. Eu ouvi muita gente dizer que se cansa mais no transporte do que no próprio trabalho. Então, veja, essa campanha que eu quero fazer, com propostas propositivas. E cada candidato apresenta a sua proposta. E o povo, com a sua sabedoria, vai decidir o que é melhor para a cidade. Candidato, eu tenho acompanhado muito... Podemos falar de stalk, né? Que está olhando direto. A gente está olhando e stalkeando muito o senhor e vendo que o senhor pretende fazer uma frente ampla. Até onde o senhor está disposto a fazer essa frente ampla? E eu gostaria de entender o limite, tanto ideológico e político, para que isso aconteça, porque sempre tem que ceder, né? Alguma coisa. Veja, o limite de uma frente ampla é aqueles que apoiam o governo Ibanez Celina Leão Ibanez. Porque é uma coisa só. Esse é o governo que colocou 30 mil pessoas na fila da cirurgia. Está morrendo gente todo dia por falta de atendimento. Esse é o governo que colocou 1 milhão de procedimentos na fila para consultas e exames. Esse é o governo, gente, que comandou a roubalheira no BRB. Qual é o rombo da roubalheira no BRB? Ninguém sabe. O banco está há mais de 1 ano sem apresentar as suas contas, sem apresentar o balanço. E a própria governadora disse que não apresenta as contas, porque se apresentar, o banco vai ser liquidado. Então, veja, o limite é quem está com esse governo que está aí, que quebrou a saúde, faliu a saúde,
quebrou o BRB, colocou a nossa educação, gente, a educação do Distrito Federal. Acabou de sair agora a avaliação da qualidade da educação do Distrito Federal. O nosso ensino médio, em termos de qualidade, é o último do Brasil. 27º lugar, gente. Nós temos esse ano 74 bilhões de orçamento aqui no Distrito Federal. É o maior orçamento per capita por pessoa do Brasil. Como é que a nossa educação ficou em último lugar? Nós vamos mudar isso. É por isso que eu estou garantindo aos professores o maior salário do Brasil. Nós vamos valorizar os professores. Muita gente fala, olha, mas isso é demagogia, proposta de candidato. Dá um Google aí. Eu trabalhei com Flávio Dino no Maranhão. No Maranhão, com metade do orçamento, a gente colocou o salário de professor como o maior do Brasil. No Google, que você vai dar aí agora, vai aparecer como o segundo maior. O primeiro é o Mato Grosso do Sul, mas já foi maior. Ora, se com metade do orçamento e o dobro da população eu já consegui fazer isso com Flávio Dino no Maranhão, nós vamos fazer aqui. Então, veja, mais educação, mais salário, o maior salário do Brasil para os professores. Nós precisamos mudar a educação, mudar a saúde. É por isso que o meu limite de alianças é com o governo Ibanez. Quem não está com Ibanez e com Celina, pode estar comigo. Candidato, o senhor tem sido uma das vozes mais contundentes entre os que atacam o governo do Distrito Federal e o suposto esquema de corrupção comandado pelo ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Mas houve a Operação Circos Máximos da Polícia Federal em 2019, que prendeu o ex-presidente do BRB da época e ex-diretores que foram nomeados pelo então governador Hollenberg, Rodrigo Hollenberg, do seu partido. O que o senhor fará de diferente na sua gestão do BRB como garantia da independência do banco em relação ao governo e a grupos políticos e como o senhor trata esse episódio envolvendo o seu partido? Primeiro, eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Segundo, o ex-governador Hollenberg não responde a nenhum processo. E a mesma postura minha é a dele, não ter compromisso com o erro de ninguém. Quem errou, que responda pelos seus erros. Eu fui o primeiro a denunciar o escândalo, a roubalheira no BRB. Por isso, Porfírio, eu também fui processado. Eu fui o primeiro a ser processado pelo seu Daniel Vorcaro. Hoje eu estou aqui, continuo defendendo o banco e Daniel Vorcaro está preso. Nós temos que salvar o BRB. Veja, isso se o governo Celina Leão não quebrar o BRB antes do dia 6 de janeiro, que é a data, se Deus assim quiser, da nossa posse no governo. Porque até agora ninguém sabe o tamanho do rombo da roubalheira do governo Ibanez Celina Leão no BRB. Agora, eu tomando posse, o BRB estando de pé, eu vou fazer 3 coisas centrais. Primeiro, nós vamos recuperar o dinheiro que foi desviado. Veja, no mínimo 12 bilhões foram desviados do BRB. Porfírio, meu irmão, minha irmã que me acompanha, esse dinheiro não saiu numa mala, ele saiu em contas. E eu vou acionar a Polícia Federal, eu que já trabalhei com segurança pública no governo do presidente Lula, vou acionar a Polícia Federal para rastrear e para a gente recuperar esse dinheiro. Segundo, eu vou cortar os absurdos que tem hoje no BRB. Veja, agora domingo, eu estava no Bezerrão assistindo o Gama subir para a Série C. Parabéns ao Gama. Mas o BRB não patrocina o Gama, não patrocina o Brasiliense, não patrocina o Ceilândia. Mas o BRB, Porfírio, está patrocinando o Campeonato de Vela de Dubai. O que o BRB está fazendo em Dubai? Por que tem agência do BRB em São Paulo? Por que o BRB está fazendo no Tocantins, no Nordeste? Eu vou cortar isso tudo e vou dar um choque de gestão no BRB, para que ele seja um banco de desenvolvimento do Distrito Federal. Nós temos aqui no Distrito Federal quase 300 mil microempreendedores individuais. Você acha que ele consegue crédito no BRB para desenvolver o pequeno negócio dele? Você, meu irmão, minha irmã, que tem um salão de beleza, você que tem uma padaria, você que tem um pequeno restaurante, você não consegue ter acesso ao BRB. Mas o BRB serve para roubalheira com os ricaços. No meu governo, o BRB vai atender aos pequenos, aos médios e aos microempreendedores. Nós vamos mudar o banco.
Em vez de ser BRB, eu chamo hoje Banco dos Ricos de Brasília. Ele vai passar a ser o Banco do Povo de Brasília. Candidato, o PSB já governou o Distrito Federal com o Rodrigo Hollenberg, que não conseguiu a reeleição. O que seria semelhante e o que seria diferente em uma eventual gestão Capelli? Olha, o último hospital inaugurado foi o Hospital da Criança no governo Hollenberg. O governo Hollenberg teve muitas dificuldades, mas Hollenberg anda na cidade de cabeça erguida. Não tem uma denúncia de corrupção contra ele, não responde a um único processo. Agora, veja, no meu governo, o que eu vou priorizar? Primeiro, saúde, saúde e saúde. Porque, veja, eu não sei, gente, e eu falo isso com intensidade, por quê? Porque eu estou há 19 meses morando nas cidades. Eu vivi a dor das pessoas. Eu vi uma senhora em Vicente Pires, Yuri, que eu cheguei na casa dela, ela foi aposentada por invalidez. Sabe por quê? Porque ela rompeu o tendão do ombro e está há 4 anos aguardando uma cirurgia. Você sabe que uma pessoa, uma trabalhadora, ser aposentada por invalidez porque não conseguiu fazer uma cirurgia? Então, no meu governo, a saúde vai ser prioridade absoluta. Nós vamos acabar com a bandalheira no IGES. O IGES virou um antro de corrupção e um cabide de emprego dos políticos. Tem mais de 800 cabos eleitorais de políticos nomeados no IGES. Eu vou demitir todo mundo no primeiro dia. Agora, meu irmão, minha irmã, você que é servidor do IGES, você que trabalha no IGES, que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, que está na ponta, você não vai ser demitido. Agora, o cabide de emprego vai para a rua no primeiro dia. Nós vamos priorizar o transporte, para as pessoas não sofrerem tanto no transporte. Nós vamos priorizar a educação, valorizando os professores. Esse é o nosso compromisso. Por isso, o nosso governo vai ser diferente por um simples motivo, Yuri. Eu vou dizer para você uma coisa. Pode ter algum candidato que conheça tanto o Distrito Federal como eu, mas que eu não tenho. Porque eu sei, eu estou há 19 meses morando na casa das pessoas, andando de ônibus, visitando UPA, visitando UBS. Eu vou abrir, e eu vi, por exemplo, UBS. Eu visitei praticamente todas. O que está acontecendo? Eu vou abrir as UBSs até as 22 horas, até 10 da noite, para a pessoa, quando chegar no trabalho, poder ser atendida pela UBS. Eu vou abrir a UBS no sábado e domingo até meio-dia. E com isso eu vou esticar a jornada dos profissionais? Não, eu vou contratar mais profissionais. Dinheiro tem. Se acabar com a roubalheira, vai sobrar dinheiro para a gente mudar a saúde no Distrito Federal. Candidato, o senhor falou de saúde, saúde, e eu quero perguntar segurança, segurança, segurança. Os moradores do Distrito Federal estão vendo uma escalada da violência, principalmente relacionada a moradores em situação de rua. E a gente não está falando de Ceilândia, Samambaia, a gente está falando do plano piloto, Asa Sul e Asa Norte. Inclusive, recentemente, um morador invadiu, né, um prédio aqui. O que o senhor vai fazer em relação à segurança pública para o telespectador que está nos assistindo? Ótima pergunta. Eu trabalhei com segurança pública e é um tema que eu conheço bastante. Primeiro, nós temos a melhor polícia civil do Brasil e a melhor polícia militar do Brasil. O que é que falta? Comando. Foi o que faltou no dia 8 de janeiro, quando eu, como interventor federal, tive que assumir o comando da segurança pública. Porque o governador, que apoia Celina Leão, estava dormindo e o secretário de segurança estava na Disney, nos Estados Unidos, enquanto a cidade estava sendo depredada. Primeira coisa, nós vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar. Já chegou a ter 17, 18 mil homens, hoje tem pouco mais, homens e mulheres. Agora tem pouco mais de 11 mil homens. Vamos aumentar o efetivo. A população cresceu e a polícia diminuiu. Nós vamos aumentar e vamos investir na Polícia Civil, principalmente em planejamento e em tecnologia. Porque segurança pública hoje é planejamento e tecnologia. Nós vamos fortalecer o núcleo de combate a crimes na internet. O crime saiu da rua e está migrando para as redes. Terceiro, eu vou combater de forma determinada o feminicídio. Isso eu quero mandar uma mensagem para as mulheres do Distrito Federal. A cada 15 dias, a gente está tendo uma mulher assassinada pelo simples fato de ser mulher. No meu governo, eu vou atrás de todos esses marginais que estão agredindo as mulheres. Isso é inaceitável. O cidadão que assassina uma mulher, ele não começa no assassinato. Ele agride, agride, agride até que assassina. Nós vamos trabalhar com o núcleo de inteligência da Polícia Civil para atuar no processo, para impedir que a mulher seja assassinada.
Nós vamos voltar na Polícia Militar com as rondas ostensivas candangas. E vamos voltar com Cosme e Damião nas quadras. Por fim, essa questão que você falou, Saturno, população de rua. Veja, população de rua não começa na segurança pública, mas acaba na segurança pública. O governo atual, o que ele fez? Ele criou 2 centros POP. Um aqui no Plano Piloto, o outro em Taguatinga. O que o Centro POP oferece? Comida, banho e um local para ficar. Você já viu, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, você já viu alguém sair da rua porque ganhou uma comida e um banho para tirar as pessoas da rua? Eu já trabalhei com isso, tenho experiência nisso. A gente precisa ter equipes, psicólogo, médico, assistente social, compreendendo por que a pessoa está na rua. É problema com droga? É problema com dependência química? É álcool? É problema de falta de moradia? É problema de saúde mental? Tem que identificar qual é o problema e aí o governo entrar para apresentar um caminho para essa pessoa. É casa a casa. É saúde mental, atendimento no CAPS, atendimento na saúde. É problema com dependência química, também é tratamento, para tirar as pessoas da rua. O problema é que esse governo que está aí não enfrenta isso. No final, essas pessoas estão na rua, acabam derivando para delitos. Furto, roubo e até assassinato. Nesses locais também, eu vou aumentar o efetivo policial, porque não é admissível que a população passe a sair de casa com medo. Ontem, eu almoçava com um amigo da Asa Norte, que ele falou que agora está com medo de ir na farmácia de noite. Isso é inaceitável. Por isso, o meu programa de governo para a segurança pública se chama Tolerância Zero. Tolerância zero com crime, tolerância zero com a desordem, com a baderna. Eu vou botar ordem na segurança pública no Distrito Federal. Candidato Capelli, o senhor tem dito que há 19 meses, durante o período de pré-campanha, andou de ônibus pela cidade e disse em suas redes sociais que viveu de perto a realidade de quem vive na periferia. Por outro lado, seus adversários dizem que o senhor, por ser carioca, ter vivido no Maranhão, conhece pouco esses problemas. Diante disso, como resolver os problemas de mobilidade e transporte público do DF e no entorno? Olha, Porfírio, primeiro eu quero fazer um desafio aos que dizem que eu conheço pouco. Eu quero propor a cada um deles um debate. Vamos debater cada cidade do Distrito Federal, porque eu não fui lá fazer uma reunião e voltei para casa. Eu passei 19 meses, todo mês, uma semana saindo de casa e não morar na casa das pessoas. Dormir um dia na casa de um, 2 dias na casa de outro, 3 dias na casa de outro. É completamente diferente fazer uma reunião, é ficar no território, é ver o que as pessoas estão passando. Estou fazendo isso desde janeiro do ano passado. Transporte, vamos lá, Porfírio, passei direto. Transporte, o principal problema do transporte hoje é o tempo que as pessoas estão levando de casa para o trabalho. Veja, é tempo que a gente podia ficar com as famílias. Não tem nada mais importante do que ficar com as famílias. Tempo para você descansar, ficar com a sua família. Mas as pessoas estão perdendo tempo. Chegam no trabalho mais cansadas com o transporte do que com o trabalho. Então, nós temos que cortar o tempo. Por isso, o meu programa, até 1 hora, é uma meta. Meu secretário de transporte, eu já estou avisando, não vai andar de carro preto com motorista, vai andar de ônibus, como eu estou fazendo há 19 meses, para ver o que a população está passando. Então, primeiro, ônibus, vamos ampliar os BRTs. Segundo, vamos ter ônibus expresso de cada rodoviária, de cada cidade para o plano piloto, em faixa exclusiva. Terceiro, nós vamos ampliar o metrô. Não tem justificativa até hoje para não ter metrô para o Gama, para Santa Maria, para não ter feito o metrô para a Asa Norte, que ele parou, tinha que ter ido para a Asa Norte, não foi. Então nós vamos ampliar o metrô, vamos ampliar o BRT e vamos construir faixa exclusiva. Aqui, Porfírio, as distâncias não são tão longas. Veja, eu fiquei 1 semana em Braslândia. Sabe qual é o problema? Não tem um ônibus expresso da rodoviária de Braslândia para a rodoviária do Plano em faixa exclusiva. Se tiver, não vai levar 1 hora. O problema é que os ônibus ficam rodando ou dentro de Braslândia, ou eles saem da rodoviária e vão bater em Taguatinga para depois descer. Por que não tem um ônibus expresso? Sabe por quê? Porque não interessa às empresas de ônibus. Quem está mandando no transporte aqui no Distrito Federal não é o governo, são as empresas de ônibus. Elas é que mandam. E para elas não interessa ter ônibus expresso. Eu vou mudar isso, meu irmão, minha irmã.
A prioridade vai ser você, o cidadão. Por que no horário de pico não tem a quantidade de ônibus necessário? Eu andei em ônibus que nem uma lata de sardinha, entupido. Por que no horário de pico eles não botam mais ônibus? Sabe por quê? Porque são eles que mandam. No meu governo, quem vai mandar no transporte é você, meu irmão, minha irmã. E a gente vai mudar isso com BRT, com faixa exclusiva e ônibus expresso e com ampliação do metrô. Candidato, o senhor é presidente da BDI, então pergunto, por que Brasília avançou tão pouco em tecnologia e inovação e o que o senhor faria para tornar o Distrito Federal competitivo nessa área? Excelente pergunta, Yuri, porque essa pergunta é a pergunta de futuro da cidade. Veja, sabe qual é a principal atividade econômica ainda no Distrito Federal, desde a sua fundação até hoje? Tirando a área de serviços, comércio e governo, é a construção civil e mercado imobiliário. Nada contra a construção civil, que emprega 80 mil pessoas no Distrito Federal. Mas veja, nós temos aqui no Distrito Federal a maior concentração de mestres, doutores, PhDs. Nós temos a elite do funcionalismo público federal. O mais importante, Yuri, a gente tem é capital humano abundante. A gente tem tudo para virar um centro de inovação, de tecnologia. E eu estou convencido que a gente vai fazer aqui o que eu estou chamando de Planalto do Silício. Vamos fazer daqui um centro de proliferação, de inovação, de tecnologia, principalmente em bioeconomia e em tecnologia da informação e comunicação. A gente tem capital humano, tem gente querendo trabalhar, mas o que está faltando é projeto. E é isso que eu vou fazer. Na BDI, o que eu fiz, Yuri? Dou um exemplo. A vitivinicultura, a indústria do vinho, está crescendo muito no Distrito Federal. O que eu fiz? A gente construiu um laboratório de análise e certificações de vinho de última geração lá no PADEF, para ajudar os produtores. Eu construí, junto com o Instituto Federal de Brasília, um laboratório da agricultura 4.0 em Planaltina, para ajudar os trabalhadores da agricultura no Distrito Federal. Agora, o que o governo atual fez? Nada. Não fez nada. Mesmo a transformação digital do governo. Nós podemos fazer uma revolução digital no governo. Nosso governo ainda é analógico. Então, eu estou muito animado. O Distrito Federal, nossa cidade, nasceu para ser referência do Brasil. Hoje é o último lugar em educação. Brasília nasceu para orgulhar, para ser vanguarda, para sonhar, para liderar o Brasil. E é isso que a gente vai fazer a partir do dia 6 de janeiro. Candidato, o senhor falou em referência, né? A gente tem um fundo constitucional que estabelece que o Distrito Federal ele tem uma qualificação, digamos, híbrida, né? Ele é Estado, município, e ele recebe esse recurso do fundo constitucional. Por que o Distrito Federal não é referência em saúde, educação e segurança, tendo em vista esse aporte financeiro? Eu espero, Saturno, e tenho certeza que fará, que você faça essa pergunta à governadora, quando ela estiver aqui. Porque o governo Ibanez Celina Leão está aí há 8 anos. Eu acho que eles têm que responder essa pergunta. Veja, a saúde virou referência de morte, descaso e roubalheira. A educação no último lugar do Brasil. E eles ainda quebraram o BRB, um banco histórico da cidade. Então, eles têm que responder essa pergunta. Tenho certeza que o jornalismo competente da Record fará a governadora quando ela estiver aqui. Faremos. Espaço democrático justamente para trazer ideias propositivas, né? Isso é importante, Porfírio. Candidato, como presidente da BDI, a gente acompanha no noticiário, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o senhor foi acusado de usar o cargo para se promover nas redes sociais e até de ter feito, por base nisso, ataques ao ex-governador. O senhor foi alvo, inclusive, de uma investigação do Ministério Público e a área técnica do Tribunal de Contas da União entendeu que havia indícios de ilegalidade. Houve uso indevido do seu cargo nesse caso? O senhor gravava os vídeos e visitava regiões administrativas durante o expediente, como foi acusado? E, afinal de contas, quem pagou por essas publicações pessoais? Candidato, com recursos do Fundo Constitucional e a estrutura híbrida do próprio órgão? Ótima pergunta, Porfírio. Veja, quem fez esses ataques a mim
foi a senadora Damares e um assessor da senadora Damares, a pedido, com certeza, da governadora Celina Leão. Eu tenho, inclusive, certeza que a Damares está arrependida de ter feito isso. Eu cruzei com a Damares há 2 semanas no aeroporto em São Paulo. Ela passou por mim, brincou comigo, virou para trás e falou: Capelli, me dá um sorriso. Eu dei um sorriso a Damares, vou dar outro sorriso para você agora, Damares, porque eu vou precisar de você também, Damares. Quando eu assumir o governo no dia 6 de janeiro, porque a gente vai precisar de todos os senadores para resgatar o Distrito Federal desse lamaçal que o governo Ibanez Celina Leão está deixando. Porfírio, para andar de ônibus, eu, graças a Deus, eu ainda tenho recursos, dinheiro. Eu jamais fiz qualquer atividade no meu horário de trabalho. E eu tenho muita confiança na Justiça. A denúncia que fizeram é próprio do processo eleitoral, eu estou absolutamente tranquilo. Candidato, temos aí agora 1 minuto e 34 segundos. Queria que o senhor fizesse as considerações finais. Vamos ser bem rigorosos para que possamos manter a paridade entre todos os candidatos. Olha, primeiro eu quero agradecer novamente a Deus por essa oportunidade. Quero parabenizar aqui a Record, o jornalismo da Record, por essa iniciativa que fortalece a democracia. Eu fui nomeado no dia 8 de janeiro de 2023 pelo presidente Lula, interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, para acabar com aquela baderna. E eu coloquei ordem na cidade com firmeza e equilíbrio. Eu fui o primeiro a denunciar o escândalo Master BRB, um escândalo que desviou bilhões do Distrito Federal. E eu acredito que tudo na vida Deus tem um propósito. Por que eu fui nomeado no dia 8? Por que eu fui o primeiro a denunciar o Master BRB? Eu não estou aqui por um acaso. Tudo na vida Deus tem um propósito. O Distrito Federal, gente, não nasceu para andar para trás. O Distrito Federal não nasceu para estar nas páginas policiais. O Distrito Federal quer andar para frente. E é isso que a gente vai fazer com muita coragem, com muita esperança. Por isso, eu te peço o seu voto. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Eu nunca fui candidato no Distrito Federal. Me dá uma chance. Meu número é 40 e eu conto com você e com Deus nessa caminhada. Ok. Candidato, obrigado pela sua participação aqui na nossa sabatina. Quero agradecer também o jornalista Porfírio, Vladimir Porfírio, comentarista político, e Yuri Ascar, jornalista também sempre presentes aqui nas nossas sabatinas. Bom, lembrando que amanhã o nosso entrevistado será o candidato do Novo ao governo do Distrito Federal, Kiko Caputo. Veja só. Quem vai comandar o futuro do Distrito Federal? Chegou a hora de ouvir as propostas. Uma sabatina decisiva comigo, Alessandro Saturno, e com Yuri Ascar e Vladimir Porfírio. Nesta quarta-feira, 1h30 da tarde, aqui no Balanço Geral. É a vez de Kiko Caputo apresentar suas propostas para o Distrito Federal. Informação com credibilidade para você decidir. Eleições 2026, o voto na Record.